Bom dia, pessoal. Hoje é a primeira reunião do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática com os novos residentes. Quero parabenizar o Dr. Fernando Guzmán e o Dr. Diego Paternostro, né, que estão fazendo parte agora do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar pancreática do Hospital Moriá. E hoje é a primeira aula que eles vão falar, e é uma aula que vai mostrar, vai abordar várias nuances da obtenção de tecido, né, da obtenção de material de biópsia das lesões subepiteliais. É um trabalho interessante, é um trabalho que mostra como é que a gente pode fazer isso, não só para quem faz ecoendoscopia, mas também para o endoscopista geral, né? Isso é bem importante. Então, por favor, Fernando, fica bem à vontade, pode iniciar a sua aula e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, pessoal. Obrigado, professor. Eu vou apresentar o estudo clínico de hoje. Como o professor disse, essa aula é um estudo, uma meta-análise, network meta-análise, que ele compara diferentes técnicas para realizar biópsia endoscópica, especialmente em lesões do trato digestivo superior. Na literatura existe evidência limitada em diagnósticos comparativos para a obtenção de biópsia em lesões subepiteliais. E esse trabalho foi realizado para comparar algumas técnicas que existem para realizar a obtenção de uma biópsia, de uma boa biópsia. Lesões subepiteliais, elas são detectadas aproximadamente em 2% dos pacientes que realizam uma endoscopia. E os principais locais que são achados no primeiro lugar, o estômago, logo segue o esôfago, o duodeno e, por último, o colo. A ecoendoscopia é a melhor ferramenta para detectar as lesões, mas não consegue distinguir todos os tipos, falando mais de histologia. E o bom standard de biópsia para tecidos de amostra histopatológica seria, a literatura diz que é a ecoendoscopia. Existem várias técnicas de obtenção de amostra. Entre elas, temos a biópsia direta, a biópsia por pinça jumbo, a biópsia assistida por incisão da mucosa, mucosectomia e o ECG, que tem uma acurácia entre 17% a 94%. Agora, falando um pouco mais das agulhas que existem na ecoendoscopia, FNA e FNB. FNA representa uma acurácia de 60% nos resultados, mas ela não tem um defeito, que ela não retém o estroma celular ou o tecido ao redor da lesão. Esse tipo de tecido que está ao redor é preciso para realizar o diagnóstico, um diagnóstico mais preciso. Agora, falando da agulha FMB, ela consegue adquirir aquela amostra ao redor do tecido, que seria uma vantagem a mais comparada com FNA, e ela dispensa o uso do OSE, que seria aquela avaliação do patologista na hora que você vai fazendo as amostras. E esse tipo de vantagem consegue diminuir o número de punções, potencializando a eficácia ou custos. O que diz a literatura sobre isso? Foi realizada uma meta-análise de 10 estudos, incluindo 6 estudos randomizados, que demonstrou que FNB é superior do que FNA. E os guidelines recomendam fazer a punção por FNB ou biópsia por incisão da mucosa em lesões maiores de 2 centímetros. Agora, aquela técnica de biópsia por incisão da mucosa, eles não recomendam para aquelas lesões que são menos do que 2 centímetros. Esse foi um dos motivos pelo qual foi realizado o atual trabalho. Falando sobre a metodologia desse trabalho, eles fizeram um estudo comparativo entre todas as técnicas que eu relatei no começo, que seria a biópsia sobre biópsia, biópsia assistida por incisão na mucosa, fazer uso das agulhas FNA e FNV.
com um risco relativo de 95% e as palavras-chave usadas nos termos mesh terms foi ecoendoscopia, tumor subepitelial, lesão subepitelial, FNB, FNA e incisão. Entre os critérios de inclusão desse trabalho foi feita aquela estratégia PICO que é usada prioritariamente para realizar meta-análises. Os pacientes foram aqueles pacientes com lesões subepiteliais que apresentavam principalmente no trato digestivo superior. Como a intervenção foi feita, aqueles diferentes métodos que é biópsia sobre biópsia, biópsia por incisão da mucosa, agulha FNA, agulha FNB. A comparação foi realizada comparando um método com o outro, uma técnica com outra. E o resultado foi a amostra adequada, a acurácia diagnóstica e o provável evento adverso que a técnica pode trazer para a gente. Entre os critérios de inclusão foram exclusos desse trabalho os estudos não randomizados, estudos com resultados incertos, que não especifica quais, que no final eu vou fazer um parênteses nesse quesito. Estudos usando materiais obsoletos que não são usados atualmente. Esse é um outro detalhe que o trabalho não explica, que eles, qual que é o conceito deles quando eles falam de materiais obsoletos. Entre os resultados primários desse trabalho, eles avaliaram o tipo de amostra, se a amostra foi adequada ou não foi, segundo as expectativas dele. E isso foi definido como a proporção de pacientes que obtêm amostras adequadas para realizar o diagnóstico preciso. Outro resultado foi a eficácia diagnóstica. Isso foi calculado fazendo uma soma do verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo, dividido entre o número total dos pacientes que foram avaliados. E como diagnóstico final, o gold standard foi feita uma cirurgia ou follow-up por pelo menos um ano desses pacientes que foram avaliados. Entre a análise estatística, foi realizado um análise sensitivo baseado na robustez desses achados, que foi principalmente o sítio da lesão gástrica, as lesões que têm tamanho menor do que 2 centímetros, e disponibilidade ou não do roso no local da aquisição da amostra para a FNA, que foi mais ou menos restrito para pacientes que apresentavam pequenas lesões na endoscopia. Falando um pouco da qualidade da evidência que foi relatada no trabalho, foi realizada uma avaliação de classificação segundo recomendações de desenvolvimento de avaliação, que tem denominativo de grade. E a evidência os ensaios randomizados foi achada na qualidade, analisando o risco de viés na literatura, analisando também a inconsistência, imprecisão e viés de publicação. Entre os resultados desse trabalho, foram avaliados 1.221 estudos, entre eles foram 8 ensaios randomizados, que deram no total de 306 pacientes. Foram excluídos trabalhos que relatavam o uso da agulha FNB usando aquela agulha trucada. Também, assim mesmo, foi entre o número dos trabalhos foram dois ensaios comparando biópsia por incisão da mucosa versus FNA. Um trabalho comparando biópsia por incisão da mucosa versus FNB. Um trabalho comparando biópsia por incisão da mucosa versus biópsia sobre biópsia. E quatro ensaios comparando as agulhas FNA versus FNB. O período de recrutamento foi de 2012 até o ano 2019. E entre os resultados, temos quatro ensaios paralelos, três ensaios cruzados, cinco ensaios conduzidos na Ásia, aquela técnica do Rose que estava disponível em três estudos usando a agulha FNA, e três e quatro estudos foi usado a biópsia por incisão da mucosa, que utilizaram uma incisão única fazendo uso do needle knife. Foi feito um pequeno corte da mucosa para conseguir acessar e realizar uma biópsia com mais acurácia. Agora, falando um pouco das funções que foram realizadas. NFNB foi realizada uma média de duas punções e foram utilizadas agulhas 19 a 22 gauges. Aquela agulha FNA foi realizada uma média de 2 a 5 punções e foram usadas as agulhas de 20 gauges, 22 e 25.
O local mais comum da punção que foi realizada foi o estômago. E quatro ensaios incluíram somente lesões gástricas. Foram descartadas lesões em outro local. Essa figura aqui, ela demonstra, ela tem dois comparativos. Aqui, o de cima e o de baixo. O de cima é a adequacia tecidual, que eles denominaram, tá? Para ver qual daqueles quatro métodos conseguia dar para a gente uma amostra adequada. E aqui de baixo, compara as quatro técnicas também para ver qual delas tem uma acurácia diagnóstica, qual delas é mais efetiva. E aqui, como vocês podem ver, aqueles que têm maior relevância estatística é a agulha FMB e aquela da biópsia por incisão da mucosa. Assim mesmo, aqui embaixo, qual que tem mais acurácia é a agulha FMB e aquela técnica de biópsia por incisão da mucosa, tá? Falando um pouco mais da acurácia, ficou como primeiro lugar o uso da agulha FMB para tanto para a acurácia como para amostra adequada. Segundo lugar, biópsia por incisão da mucosa. E terceiro lugar, o uso da agulha FNA. Isso tem um detalhe, quando o ROSE estava disponível, quando aquela avaliação citológica estava disponível no local. Quando isso acontecia, a agulha FNA tinha a mesma acurácia que a agulha FMB. Agora, quando não tinha disponível aquele método do ROSE, a FMB era, junto com a biópsia por incisão, era um pouco mais precisa. Agora, falando sobre a discussão, existe ainda um pouco de limitância, vou descer no vermelho também para definir, não tá bem claro o que ele chama por limitância nesse trabalho, em diagnósticos comparativos das técnicas para lesões subepiteliais. Além de FMB é superior em eficácia e aquisição de tecido comparado com a agulha FNA, além de a biópsia por incisão da mucosa. Parece ser que a agulha FMB e a técnica de biópsia por incisão da mucosa são mais favoráveis. E as técnicas usadas na ecoendoscopia e aquela técnica de biópsia por incisão da mucosa têm resultados similares nos ensaios clínicos randomizados. Aqueles ensaios pequenos que algum deles incluíram nesse trabalho, não possuem robustez para afirmar ou negar isso. Eles acham melhor que a biópsia por incisão da mucosa é melhor do que aquela técnica de biópsia sobre biópsia. Outra coisa, existe evidência limitada comparando aquelas duas técnicas que foram as mais precisas, que são a agulha FMB e a biópsia por incisão da mucosa. Esse trabalho poderia ajudar nesse quesito. A biópsia por incisão da mucosa requer maior tempo de procedimento e apresenta como principal efeito colateral um sangramento comparado com aquela técnica da ecoendoscopia, que seria o uso da agulha FMB. A biópsia por incisão da mucosa, outro aspecto negativo seria que ela dificultaria a resecção endoscópica para tentar ressecar no futuro aquela lesão. Uma estratégia seria ressecar realizando um túnel submucoso em aquelas lesões menos do que 2 centímetros, já que elas são um pouco mais difíceis de realizar a punção com a agulha FMB. Mas essa estratégia ainda precisa ser estudada. A agulha FMB é útil em lugares com limitações comparado com biópsia por incisão da mucosa. Eu deixei novamente marcado com vermelho porque essa palavra foi muito usada nesse trabalho. Aquela técnica de biópsia sobre biópsia foi muito inferior comparado com a agulha FMB, já que ela apresenta complicações como um sangramento, que seria das coisas que não fala a favor daquela técnica. O presente estudo sugere eliminar a técnica de biópsia sobre biópsia, não usar mais ela. E ele faz uma observação. Não existe a diferença em lesões menores de 2 centímetros quando a agulha é FNA ou FMB.
aí é melhor realizar uma técnica de biópsia por incisão da mucosa. Eles também discutem um pouco sobre a EJE, que são um pouco da literatura aqui que fala. Eles dizem que as sugestões são um pouco fracas em relação ao uso de biópsia por incisão da mucosa. Não tiveram muitos resultados na procura da literatura. E outro dos problemas que os autores relatam é que os ensaios clínicos randomizados não eram cegos e não tinham muito poder para conseguir incluir no presente estudo. Outras técnicas que eles também mencionam, até a técnica de sucção durante a ecoendoscopia, que não conseguiram ser avaliadas. Essa é outra técnica para realizar a punção, que não foi o foco desse trabalho, mas é uma técnica que ao invés de aquela agulha para fazer o vácuo, aquela seringa que a gente usa para fazer o vácuo na agulha, ao invés de utilizar ar, eles utilizam soro fisiológico. Eles colocam como 10 ml de soro para preencher o espaço que vai desde o começo daquele dispositivo onde se encontra a agulha até a ponta da agulha. Então aí fica preenchido esse espaço com soro fisiológico. Esse é outro tipo de técnica que não foi estudada e não foi avaliada nesse trabalho. Outra coisa que eles colocam em discussão é que aquele trabalho atual, que é o Network Meta-Analysis, ele pode ser mal interpretado devido à heterogeneidade conceptual que apresenta as definições e os desfechos dos mesmos, além de ter maior heterogeneidade devido a diferentes técnicas nos ensaios que foram incluídos com diferença de tamanho da agulha FMB ou aquela técnica de biópsia por incisão. Tipo, falando de qual seria a medida ideal que ele deveria ser feito o corte na mucosa. Além de aquele questionamento de que a agulha de FMB e a biópsia por incisão da mucosa é melhor do que biópsia sobre biópsia. Tá? Outra coisa que eles deixaram bem claro é que FNA é tão eficaz quanto aquelas duas acima, quando aquela avaliação citológica está disponível no local. E a biópsia da incisão da mucosa é uma técnica muito boa quando a lesão é pequena, menor do que 2 centímetros. E eles concluem como que é preciso de estudos mais robustos para confirmar os resultados. Aí acaba o trabalho. Aí eu coloquei essa slide aqui para questionar um pouco alguns aspectos desse trabalho, que eles utilizam a palavra muito de limites, limitância. Aí eles não especificam que tipo de limitância, se é econômica, se falando de equipamentos, se tem que ser de última tecnologia ou não. Eles não falam se a limitância é da estrutura do local, se eles não falam se a limitância foi dos pacientes, se teve muito paciente, pouco paciente, ou se a limitância foi material, se o material que eles usaram era adequado, tinha que ter outro tipo de material. Aí outro questionamento que eu coloquei, qual método precisa de maior curva de aprendizado? Eles também não falaram qual que é uma média, vamos dizer, de, de exames que tem que fazer para você conseguir desenvolver uma técnica boa. Outro questionamento que eu coloquei, se alguma pessoa, algum endoscopista consegue, com expertise em uma técnica, consegue desenvolver a outra, né? Esse é um outro questionamento. E como poderia a gente fazer para padronizar uma técnica, para conseguir unificar essa técnica para deixar escrito na literatura que ela realmente é a melhor e que a gente conseguiria ter uma amostra adequada fazendo uso daquela técnica. Bom, isso seria tudo. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela sua apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Bom, na verdade, eu acho que esse é um trabalho. Muita gente pode estar, né, imaginando, poxa, mas doutor Celso, a reunião é de via biliar e pâncreas, né? Por que que a gente escolheu um tema como esse, né? Na realidade, esse é um tema, eu diria que é um dos últimos limites, né, da ecoendoscopia. A gente sabe que a ecoendoscopia, nos seus primórdios, né,
ela foi usada muito para muitos, com muitas indicações. Então, neoplasias de reto, neoplasia de estômago, neoplasia de esôfago. E com o passar do tempo, os tumores subepiteliais, as compressões extrínsecas, e com o passar do tempo a gente percebeu que a ecoendoscopia, né, ela é realmente valiosa para a via biliar e pancreática. E esse é um trabalho extremamente recente, onde ainda é uma das únicas indicações, fora a via biliar pancreática, que a ecoendoscopia pode nos ajudar. Mas mesmo assim, ela nos ajuda num determinado espectro de pacientes, né? Então, eu acho que os seus questionamentos foram válidos, Fernando, em relação a que tipos de limitações que a gente tem. Realmente a limitação econômica é grande, né? Porque você tem que simplesmente fazer esse tipo de procedimento é, e às vezes esse procedimento não vai nos trazer muitos dados. Agora, na minha opinião, a maior limitação mesmo é em relação ao próprio resultado que é possível fazer com estas técnicas que até hoje nós temos, ou seja, biópsia sob biópsia, incisão da mucosa, FNA e FNB. E a FNB realmente eu acho que tem sido a melhor forma. E a gente só usa a ecoendoscopia quando a gente tem dúvida. Mas o grande problema mesmo não são as lesões menores do que 2 centímetros. O grande problema mesmo é a gente deve biopsiar a lesão de 1 centímetro ou não. E é isso que nós que fazemos ecoendoscopia temos que começar a explicar para quem faz clínica de que realmente é muito difícil obter material com FNA, com FNB em lesões menores do que 1 centímetro. Agora a pergunta que vem é: será que é necessário a gente realizar um tipo de diagnóstico para essas lesões, sabedores de que na história natural dessas doenças, mesmo um giste de menor do que 1 centímetro, porque esse é o grande problema, a gente tem que diferenciar o giste. Mesmo uma lesão como essa, sendo que todas as outras são extremamente raras, vale a pena a gente despender todo esse material? Então essa é a grande questão que a gente tem em relação a esse tipo de problema. Na verdade, em relação ao método, né, eu acho que a FNB e a FNA para lesões subepiteliais é aquela que menos necessita de curva de aprendizado. Então, realmente é um procedimento muito simples. Qualquer endoscopista, com tranquilidade, vai fazer biópsia sobre biópsia, que é uma coisa que eu, por exemplo, uso muito nessas lesões pequenas, porque chegam muitos pacientes, né, com esse tipo de lesão que precisa, que o médico quer que faça biópsia. Agora, eu acho que isso é um caso que poderia ter sido represado no próprio consultório desse colega, porque às vezes você não precisa desse diagnóstico, você simplesmente acompanha por endoscopia. Eu sou do tempo que não tinha ecoendoscopia. Quando eu fui para a França, foi ali que eu dei de cara com esse procedimento. A gente fazia controle endoscópico desses pacientes. E a gente não via esses pacientes com lesões malignas. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que se pensar, né? E aí, em relação a se você com alguém com expertise consegue desenvolver uma outra técnica, eu acho que não, porque na verdade o que acontece? Você simplesmente faz isso com muita tranquilidade. Eu acho que são técnicas, principalmente para as lesões subepiteliais, são técnicas simples. E com certeza é necessária uma padronização de técnica. Então, a partir daí, gostaria de abrir a discussão pelos colegas, né, para que a gente possa discutir bem esse tipo de procedimento. Eu gostaria de saber o que cada um faz na sua prática clínica diária. Se alguém tiver alguma questão, se alguém tiver algum comentário, por favor, é só levantar a mão, eu chamo e aí a gente vai discutindo, porque eu acho que esse é um tema interessante. E como eu falei, eu acho que essa é uma das últimas fronteiras fora da via biliar e pancreática, onde a ecoendoscopia pode atuar, mas mesmo assim já tem diminuído e muito, né? E muito esse tipo de indicação para ecoendoscopia. Então, se alguém tiver alguma coisa, por favor, fique bem à vontade. Se alguém quiser, já pode abrir a câmera e falar. Ou, se alguém quiser falar, levanta a mão que eu vou chamando. Humberto, bom dia. Eu já ia te chamar, Humberto. Bom dia, eu estava estranhando. Eu fiquei Bom dia quietinho. a todos. Eu fico quieto, mas eu
não aguento, como diz o outro. É, a explicação do Fernando foi bem objetiva e esse é um número de pacientes ainda alto que chega para a gente, né? E o difícil não é explicar para o médico, o difícil é também explicar para o paciente. E a partir do momento que o médico, o assistente dele fala que só tem que fazer uma biópsia, e muitos chegam questionando se aquilo é câncer. Então a gente tem uma dificuldade. Então a importância desse trabalho é que definiu bem, e uma coisa que a gente já faz, eu já faço exatamente isso, né? As lesões de 1 centímetro ou menores, eu tento explicar para o paciente e até para o médico, ligo para o médico, eu faço uma carta, e muitas vezes eu gosto de fazer uma endoscopia minha, mesmo que venha com foto de outro serviço, eu gosto de fazer a endoscopia minha, mando para o paciente, para o médico de volta. Então, essa é a minha prática que você perguntou, e coloco que o rendimento de qualquer tipo de método de biópsia é baixo. Eu faço uma pequena nota para o médico assistente. A técnica da MIB, embora o trabalho tenha colocado aí que é difícil, eu não vejo dificuldade nenhuma. Existem vários métodos, né? Você tirar o cap da lesão da mucosa com alça, injetando ou sem injetar. E esse método aí é o mais simples de passar o needle knife direto na cúpula da lesão e com a própria pinça de biópsia você divulsionar, dissecar um pouquinho para expor a lesão, né, abaixo da mucosa. Acho que não é tão caro se você comparar um needle knife e 1 ou 2 clipes que você vai precisar colocar com uma agulha. Então, assim, eu já faço esse tipo de procedimento. O único trabalho randomizado entre a incisão da mucosa, né? A biópsia com incisão da mucosa versus FNB, que o Fernando colocou, eles incluíram pacientes com lesões subepiteliais avaliadas com 15 e 20 milímetros, né? Com 15 e 20 milímetros. E o trabalho aí, essa meta-análise de hoje, mostra que abaixo de 20 seria melhor fazer a incisão da mucosa. Pelo menos é o recado, e eu acho que é uma boa prática. Eu já mostrei uma vez aí numa das reuniões, alguns casos que a gente fez, alguns tivemos diagnóstico, outros não. E voltando um pouquinho, esse trabalho que compara a FNB com a incisão da mucosa, eles passaram a agulha até em 4 passes, com mais de 10 incursões na lesão para poder comparar. O que eu achei muito, né? 4 passes com pelo menos 10 incursões, seriam 40 incursões da agulha na lesão. Só um detalhe, porque é o único trabalho randomizado. Então, assim, embora a gente não veja muitos pacientes, também eu mostrei há um tempo atrás um paciente com uma grande lesão, um grande giste, ulcerado, sangrando. Uma notícia que esse paciente foi operado e tá vivo, fazendo tratamento. Não foi aqui na nossa cidade, foi em outra cidade, mas eu tenho essa notícia. Não sei se vocês lembram, era Claro, uma massa enorme. Obviamente, perfeito, esse paciente nunca acompanhou mais com endoscopia, com nada, né? Então, eu perfeito. concordo com o Celso falou. Lesões de menos de 1 centímetro, tentar explicar para quem mandou e para o paciente. E lesões de até 2 centímetros, eu faço a incisão da mucosa, e lesões acima de 2 eu faço a biópsia, e lesões acima de 2,5 com alguma ulceração, eu já mando direto para a cirurgia. Perfeito. Não, não, É isso mesmo. é Eu isso. acho que é exatamente isso que você falou, Humberto. Por exemplo, quando você tem uma dúvida, né? Eu acho que a ecoendoscopia deve ser empregada. Agora mesmo, na última semana, em Ribeirão Preto, teve um paciente que tinha um abaulamento, fez uma hemorragia e encontraram, segundo a endoscopia, uma área ulcerada. E, na verdade, o paciente, quando foi fazer a ecoendoscopia, o paciente tinha uma pancreatite crônica e um pseudocisto em fase de resolução que ele estava abaulando.
Então, por exemplo, no diagnóstico diferencial entre uma compressão extrínseca e o tumor subepitelial, a ecoendoscopia tem sua indicação, e exatamente nesses casos que você falou, eu acho que esse é o grande problema. O problema não são as lesões subepiteliais, gástricas, esofagianas, duodenais ou retais grandes. O problema são as lesões pequenas. Então, a pergunta que eu sempre me faço, e olha, faz muito tempo que eu faço essa pergunta para mim mesmo, são mais de 35 anos de labuta na clínica. Será que vale a pena fazer ecoendoscopia, né? Então, eu realmente acho que, até o momento, eu acho que não. Marcos, você está com a mãozinha levantada aí, fique bem à vontade. Quem quiser ir fazendo comentário, por favor, levante a mão, fique bem à vontade para fazer o comentário que quiser. Eu estou vendo aí o Álvaro Albano, também outro baiano. Se quiser fazer um comentário, Álvaro, eu sei que você também tem bastante experiência nisso, fique bem à vontade. Pode falar, Marcos. Olá, bom dia aí. Sejam bem-vindos aí os novos residentes, né? Inclusive tem um baiano aí. Espero que o baiano também brilhe e seja eficiente. Certamente será. Esse é um assunto, ô Celso, em que com uma certa frequência a gente vê no dia a dia, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás a gente fez um levantamento e ficou em torno de 35, 40% dos pacientes que chegavam para fazer eco, a indicação era estudar lesão subepitelial. E sem dúvida nenhuma aí, para quem está começando, a econdoscopia é um exame de excelência para definir se a lesão está na parede ou está comprimindo, né? É excelente, melhores do que ressonância, tomografia, né? Agora, existe assim, na maioria das vezes, né? O estudo endoscópico, uma boa endoscopia, define muita coisa, né? Define um pâncreas ectópico, define um linfoma, né? E na maioria das vezes, né? Define uma variz. Já tive casos em que houve uma dúvida e você faz a eco e é uma variz na submucosa, né? Mas as duas grandes afecções que a ectoendoscopia ajuda a definir é o GIST, relacionado com leimioma, e o TNE, que é o tumor neuroendócrino. Essas são as duas afecções que eu acho que realmente a ectoendoscopia pode definir. A questão do tamanho, isso é uma variável muito importante, e como o Celso falou, esses pacientes que chegam aos 70 anos, 80 anos com a lesão de menos de 1,5 centímetro, certamente não é uma lesão preocupante, não é uma lesão subepitelial preocupante, né? E cada vez mais a gente vem excluindo o FNA da nossa prática, né? FNB ou BI que é o dia a dia hoje, e a tendência é essa. Porque essas lesões de 2 centímetros com FNB, a grande maioria das vezes a gente consegue tecido. E com a nossa vivência, com o decorrer do tempo, quando a gente tira o tecido, a gente vê, ó, aqui é uma boa amostra, não é uma boa amostra. Aí você faz outro passe, no máximo 3 passes, né? Mas a ectodoscopia é extremamente importante para definir isso. E as lesões mais preocupantes realmente são o GIST, fazendo um diagnóstico diferencial com o leimioma, principalmente os gistes mais em região proximal, porque aí se vai definir se é leimioma ou giste, que tipo de cirurgia, uma gastretotal ou gastreparcial, né? E lembrar que o TNE também, em uma boa parte das vezes, com o exame endoscópico bem feito, uma boa propedêutica, você pode desconfiar que é TNE. Agora, a ectodoscopia é excelente para definir as lesões subepiteliais. Perfeito. Marcos, eu acho que assim, esses seus comentários me suscitaram uma reflexão, né? Na verdade, a gente está discutindo aqui a respeito de uma técnica de diagnóstico para lesões subepiteliais. Mas eu acho que nós médicos ainda não temos uma otimização precisa, quando eu falo isso em relação à indicação, para dizer o seguinte: mas realmente, quais são as lesões que merecem o diagnóstico? Eu acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que esse ainda é o grande problema que a gente tem para resolver
realmente esse tipo de impasse que a gente cria quando a gente usa vários métodos, né, de diagnóstico, como a gente viu nesse trabalho, né? Eu acho que não tem dúvida em relação a FNB, não tem dúvida em relação à incisão, cada um vai se sentir melhor com o método, as diferenças são muito pequenas e os resultados desse trabalho não dizem de forma categórica que em todos os pacientes com uma lesão subepitelial, se você quer o diagnóstico, você deve fazer FNB. Não, não é isso. Esse trabalho mostra nuances que são importantes, mas que você está apto a descrever, está apto a utilizar qualquer um desses tipos de procedimento. Eu quero saber se alguém tem mais algum comentário. Álvaro, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Raquel, Otávio, ninguém mais tem nenhum comentário para fazer? O Então, pessoal hoje perfeito. está tímido. Oi, quem? Quem falou? Então, é que o pessoal hoje está tímido. O pessoal está tímido hoje. Está bem tímido. Bom, beleza. Então, muito obrigado, então, Fernando, por sua apresentação. Agora nós vamos ter o caso clínico, né? Então, realmente acho que a gente já discutiu bastante. Esse é um tema simples, né? Um tema para início mesmo de ano, né? Para gente. Raquel, você realmente não quer falar absolutamente nada? O Rodrigo. Bom dia, Celso. Oi, Raquel. Não, aqui as explanações foram perfeitas e os comentários muito bons. O que eu poderia acrescentar, e é o que eu faço na minha prática, é na identificação de uma lesão subepitelial pequena, num primeiro episódio, como nós fazemos nos IPMNs, ter a ideia de que nós não sabemos se essa lesão, sendo pequena, vai ter uma evolução preocupante também. Então, eu sempre faço um controle mais precoce quando eu acabo de fazer o diagnóstico. Então, de 6 meses a 1 ano, eu faço um exame para ver se... nem penso em ecoendoscopia quando é lesão pequena. E sim, eu repito a endoscopia para avaliar se houve alguma modificação nas características, principalmente crescimento dessa lesão, quando elas são pequenas. Eu acho que esse é o único dado que talvez não tenha sido comentado no que foi falado. O outro aspecto importante também que eu estava pensando é quando eu encontro uma mucosa gástrica muito alterada, pacientes com atrofia, com metaplasia intestinal, que eu tenho que ficar mais atento, principalmente à possibilidade de ter um tumor neuroendócrino nessas lesões. Então, são esses dois aspectos que eu complementaria o que foi falado aí brilhantemente pelos colegas. E parabéns aos novos residentes que estão acompanhando, vai ser um prazer estar aqui com vocês esse ano. Muito obrigado, Raquel, pelos seus comentários. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Você como cirurgião, como é que você vê? Quais são os pacientes que você indica a ecoendoscopia? Quando é que você indica a ecoendoscopia? Se é que você indica a ecoendoscopia? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não sei se o Rodrigo está aí nos escutando. Já muito bem exposto, acho realmente que o apontado é isso, saber quais são as lesões que têm indicação. Às vezes até aconteceu já com a gente, né, de ter o exame, mostrar a lesão subepitelial e se discutir não haver uma necessidade de realização de uma eco, às vezes, e da biópsia. Isso são lesões comuns, né, a gente vê com bastante frequência, cada vez mais a gente vê também já chegando o exame endoscópico dizendo, olha, lesão de aspecto compatível com lipoma, tudo, e a gente acaba optando por seguir, né? Mas acho que essa é a parte mais relevante da discussão mesmo, e acho mesmo que boa parte dessas lesões não vão merecer uma investigação maior. E a gente acaba seguindo a orientação, geralmente do laudo endoscópico, de que a lesão pode ser só acompanhada ou o paciente seguindo um esquema de screening normal. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Humberto quer falar alguma coisa? Humberto, fica à vontade. Eu queria só fazer um comentário a respeito da participação do endoscopista nessas lesões. Quando você chamou o Rodrigo, isso me veio à cabeça, é que na indicação de cirurgia,
na indicação da ressecção, e algumas vezes a gente vai se deparar com um paciente que quer que seja operado independente do resultado, né? Mas ah, é, a- é, a, é ressecção mucosa via endoscópica, junto com a laparoscopia. A gente tem experiência em poucos casos, mas que é muito bom para a gente localizar para o cirurgião aonde está a lesão. Então, a gente faz uma, uma mucosectomia parcial, quer dizer, faz uma quase 360 graus. Pode ser com o it knife, né? Disseca a mucosa ao redor da lesão, e essa lesão é facilmente evertida para a cavidade peritoneal. O cirurgião faz a ressecção, passa o clamp lá e faz a ressecção em cunha, né? O Rodrigo me Nós corrige. tivemos um caso assim, né, Rodrigo? Um É. caso, lembra? Então, Um caso isso do enxovaloma isso é a no fundo gástrico. isso é a participação do endoscopista de apresentação, né? Sempre tem que atentar o cirurgião, se é que a gente pode falar isso, né? É um procedimento cirúrgico, a gente tem que chamar a atenção do cirurgião para alguma coisa, mas já aconteceu do cirurgião esquecer de botar um camp no ângulo de trás, e a nossa insuflação, se não for com CO2, vai acabar distendendo muito o abdômen e na hora da laparoscopia atrapalha, né? Porque primeiro o endoscopista entra, faz a dissecção da mucosa ao Perfeito, redor da lesão, mas tem que estar com CO2 ou tem que estar clampeado o TRIDES. E perfeito. aí a gente tem aqui alguns casos e dá muito certo de mostrar para o cirurgião a lesão. Só a participação do endoscopista Perfeito. nesses Mas isso, casos. isso, isso se refere mais à endoscopia, né? Não tanto à É, ecoendoscopia, né? Acho é. que isso é uma técnica mais endoscópica do que ecoendoscópica. Uhum. Fala, Só um Marquinhos. comentário, Fala, Ardengue. Rodrigo. Isso, Humberto, utilizar essa técnica eu aprendi com, com o caso do Ardengue, um tumor glômico, lembra, Ardengue? Lembro, isso mesmo. Uma paciente com um tumor glômico que foi para uma ressecção robótica e deixaram o tumor. Então, assim, toda vez que eu vou para uma ressecção agora desse tipo, eu sempre entro com endoscopia antes, junto. Endoscopia expõe, marca a lesão para mim, eu vou lá, entro, fecho o grampeador, entra em endoscopia de novo. Olha, agora eu não estou mais vendo a lesão, a gente grampeia. A endoscopia faz uma última checagem da linha de grampeamento. E aí, obviamente, a gente abre a peça. Mas ajuda e ajuda muito a gente a ter total segurança de que a gente está realmente ressecando o que a gente se propôs para ressecar. Perfeito. Marquinhos. Essa estratégia é muito interessante, essa combinação do cirurgião e o endoscopista, né? Feliz daquele cirurgião que lembra do endoscopista nesse momento, né? Porque também quando o endoscopista puder, em um futuro, que eu espero que não demore, ter um grampeador com quem sabe, a endoscopia robótica, a gente vai ajudar muito esses pacientes a tirar essas lesões. A gente teve recentemente um caso muito interessante em que era uma lesão em que a ressonância mostrava que era uma lesão suspeita de giste. E quando a gente fez a ectoendoscopia, era bem claro que era um lipoma. Agora, um lipoma diferente, era um lipoma de quase 3,5, 4 centímetros, né? Aquilo era lipoma, na submucosa e hiperecoica é lipoma, até que prove o contrário. Interessante que esse caso estava localizado na região pré-pilórica, ou próximo dessa, e fazia uma semioclusão parcial do piloro. Então, era uma lesão que a gente tinha que tirar. A gente fez a biópsia, ainda não chegou o resultado, né? Então, porque a gente tem que lembrar que existe o lipossarcoma, era uma paciente de menos de 40 anos, né? Então, tem determinadas afecções e apresentações que a ectoscopia define. Aquilo não era um giste, aquilo era um lipoma, né?
Então você vê a importância da ecoendoscopia nesse tipo de situação, que é uma situação assim de exceção, né? Não é toda hora que a gente pega um caso desse. Ok. Perfeito, Marcos. Perfeito. Na verdade, a gente chega sempre naquele denominador comum, né? Qualquer tipo de lesão do trato gastrointestinal, principalmente as lesões de mucosa, submucosa ou da parede, que sejam duvidosas, bem como também do pâncreas e via biliar, a gente tem que fazer a ecoendoscopia, porque ela realmente vai tirar essa dúvida que a gente tem. Então, acho que essa é a mensagem que a gente pode tirar no geral sobre a ecoendoscopia em relação às indicações. Bom, Olha, olha, Celso, que a gente tem experiência grande em variz gástrica, mas já aconteceu a gente ter uma dúvida e essa dúvida foi retirada com a ectoscopia. Imagine fazer uma ressecção, uma biópsia profunda de uma variz gástrica. a Então, maior, quando existe. isso que você falou, Marquinhos, a maior lição que eu tirei na minha vida em relação à endoscopia é exatamente essa. Você tem uma dúvida durante o seu procedimento endoscópico? Faça uma ecoendoscopia. Você vai conseguir. Não de dúvida, por exemplo, de uma lesão, tipo eu estou dizendo nas lesões subepiteliais, estou dizendo nesse caso, tá? Não é óbvio se eu tenho uma dúvida se uma úlcera é benigna ou maligna. Isso não tem indicação de ecoendoscopia, gente. Isso tem que ficar claro. A Ok. ecoendoscopia não faz o diagnóstico. Isso tem que ficar bem claro. Isso é uma coisa que eu quero que vocês deixem bem claro para vocês. Bom, gente, vamos passar então agora para o caso clínico, o Dr. Marcelo Morganti, que é agora o nosso R2 do curso de especialização, né, de endoscopia, do regime de 2 anos, vai apresentar para a gente. Então, Marcelo, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Vou apresentar o caso clínico dessa semana. O caso clínico é um paciente de 66 anos com um tumor de cabeça de pâncreas com estenose do adenão. A paciente veio encaminhada para o nosso serviço com essa história desse neoplasia de cabeça de pâncreas já invasivo para o duodeno, com sintomas suboclusivos, e ela estava internada devido a uma coleção retropancreática, com uma suspeita de uma perfuração do duodeno, que causou essa coleção. E aí veio para o nosso serviço para avaliar tanto a passagem de prótese duodenal quanto a drenagem da coleção por radiointervenção. Então, a paciente foi encaminhada para a realização de uma tomografia no nosso serviço, que mostrava uma redução importante da coleção retropancreática em relação à tomografia do exame do serviço externo, e a coleção agora se apresentava mais de forma gasosa e com um pouco conteúdo líquido. Então, foi discutido com o pessoal da radiointervenção que não haveria benefício para
do duodeno. É, o guideline da AGA de 2021 ele recomenda para pacientes que têm uma expectativa de vida maior que 2 meses e têm status clínico para a cirurgia, para a realização da gastroenteroanastomose cirúrgica. E pacientes que não completam esses requisitos, os stents duodenais são uma boa opção. Nesse sentido, esse estudo multicêntrico, retrospectivo, randomizado, comparou os pacientes submetidos ao stent duodenal com a gastroenteroanastomose ecoguiada. Então, foram 107 pacientes para cada braço do estudo. E nos resultados, não houve diferença de sucesso técnico e efeitos adversos entre os métodos estudados, e a taxa de disfunção após 60 dias foi menor para gastroenteroanastomose ecoguiada, como mostra essa curva de Kaplan-Meier. Então, a gastroenteroanastomose ecoguiada é uma técnica segura e efetiva para o tratamento de estenoses duodenais malignas, mas também é uma técnica que depende da disponibilidade de materiais e expertise do serviço para sua realização, e ainda não é amplamente disponível no nosso meio. Acho que era isso. Obrigado, professor. Perfeito, muito obrigado por sua apresentação, Marcela. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário. Marcos está com a mão levantada. Marquinhos, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E depois o Rodrigo Surjan. Então, Marcos. É que eu esqueci de baixar. Tá certo. Então, Rodrigo, Não, você quer fazer algum comentário? Mesmo assim, Marcos, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Rodrigo? Eu queria perguntar para vocês a experiência, se vocês têm experiência com isso e a opinião de vocês para essas perfurações duodenais, com essas coleções, o que vocês acham de drenagem a vácuo endoscópica? Essa é uma excelente questão. Acho que o vácuo tem realmente o seu lugar nas fístulas cirúrgicas. Mas pelo que eu tenho acompanhado do ponto de vista da literatura, não tenho uma grande experiência em relação a isso. O vácuo nessas lesões perfurativas, né? Ou seja, perfurantes do trato gastrointestinal, ele pode ser utilizado, mas os resultados não são tão bons quanto os resultados da fístula. Essa é a minha impressão quando eu leio os trabalhos da literatura. Não sei se alguém tem alguma outra opinião, fique bem à vontade, por favor, para comentar. Essa é a minha impressão, tá, Rodrigo? Humberto, você quer falar alguma coisa? Obrigado, Arlene. Eu queria fazer um comentáriozinho. A respeito do vácuo, o que eu vejo aqui na nossa prática, utilizado exatamente como o Celso falou, nas fístulas, e principalmente nas fístulas por neoplasia ou pós-cirurgia bariátrica. Mas é um método extremamente laborioso, você tem que seguir esse paciente por muito tempo, mas que funciona. Eu não assumo esses pacientes, estou falando aqui, não tenho experiência, eu não assumo esses pacientes, tem colegas que gostam ou têm a prática de assumir esses pacientes, então eu não posso falar nada além disso, mas resolve, mas é por muito tempo o acompanhamento e por muito tempo a modificação, né, a troca do catéter, enfim, tem que ter um vácuo com uma pressão específica, é muito laborioso. O que eu queria perguntar, colocar aqui em discussão, que essa ulceração foi por invasão tumoral, correto? Correto. Então, a primeira pergunta é a seguinte: tinha o diagnóstico histopatológico, perdão. Tinha um diagnóstico histopatológico, não tinha? Correto. Sim. A colocação da prótese, em termos de
da sobrevida que o paciente foi mostrado, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é qual é o receio dessa prótese não coberta numa lesão infiltrativa e já com sinais de sangramento. Qual é o receio de sangramento com essa prótese não coberta, né? Quer dizer, que não dá para botar coberta aí. Então, assim, eu fiquei meio assustado quando eu vi aquela ulceração e aquele coágulo ali, né? Entendeu? É, Fiquei bem assustado. Não eu, teria eu outra entendo, maneira, né? eu entendo o Mas seu medo, eu entendo o medo que você tem eu entendo o seu medo clínico em relação a isso, mas eu posso te dizer o seguinte: nós temos uma experiência realmente muito grande em passagem de prótese duodenal, principalmente no HC, em Ribeirão Preto, né? Então, pacientes como esse têm uma lesão extremamente avançada. A gente sabe, e quando a gente faz o diagnóstico na biópsia de um adenocarcinoma ductal, a gente sabe que existe uma reação desmoplásica muito grande, ou seja, o adenocarcinoma ductal, ele tem um componente desmoplásico. Ele sangra e é uma das últimas coisas que acontece quando ele invade a parede duodenal, porque ele vai invadindo vasos que, entre aspas, estariam normais. A partir do momento que ele invade, a partir do momento que ele ulcera, você vai ter o coágulo, mas a chance de sangrar, por incrível que pareça, depois que você coloca a prótese, ou até depois que, eu não vou dizer nem que depois que você coloca a prótese, mas depois que ele ulcera, ou seja, que você vê a ulceração, a solução de continuidade completamente formada, você não vai ter mais sangramento. É uma coisa interessante isso. A gente tem um sangramento inicial por causa da ulceração, da invasão das estruturas vasculares, da mucosa e da submucosa, mas a partir desse momento você não tem mais. Essa foi uma questão também que já me preocupou algumas vezes quando eu coloquei a prótese duodenal, mas que não me preocupa mais, entende? Então eu coloco com tranquilidade essa prótese e não me lembro de ter tido qualquer caso em que nós tivemos que abordar, depois da colocação da prótese, tivemos que abordar para fazer alguma terapêutica endoscópica por causa de sangramento. Eu vou outra te questão. falar que eu acho que nesses últimos 20 anos, a gente, depois da prótese duodenal, acho que a gente já deve ter pelo menos uns mais de 20 pacientes com prótese duodenal. Isso só do serviço do HC. E eu não me lembro de nenhum com sangramento. A outra coisa que eu queria perguntar, até mesmo a nível como a gente está iniciando aí o ano, né? Vamos dizer assim, com os novos residentes e tal, né? Eu acho que essa discussão tem que ser. A gente sabe que nesses pacientes a obstrução biliar na grande maioria, já tem obstrução biliar. Então, nesse paciente eu não me lembro, ele tinha obstrução biliar e se tivesse obstrução biliar, você teria colocado, mesmo com a passagem difícil aí do gastroscópio, acho que foi o gastroscópio que vocês fizeram após o ordenal, só para ilustrar para os residentes aí, Celso. Qual Assim, seria a conduta, Assim, entendeu? por exemplo, a gente sempre drena a via biliar, se é possível drenar a via biliar, e se tiver indicação de drenar a via biliar, em seguida a gente drena também o paciente com a prótese duodenal. E eu sempre digo o seguinte, é um conceito que eu tenho já há algum tempo, porque a gente, lá em Ribeirão Preto, a gente faz muito, né? Como a gente tem o apoio da cirurgia da via biliopancreática, então a gente faz muita ecoendoscopia, os residentes têm visto lá, né? Então, o que acontece? A gente tem uma experiência boa com isso. E eu sempre digo o seguinte, conceitualmente: quanto mais precoce você fizer a drenagem da via biliar, mesmo quando esses pacientes não têm icterícia, e quanto mais precoce você coloca a prótese duodenal, você tem resultados melhores. Porque realmente, quando o paciente fica ictérico e você deixa esse paciente ficar ictérico, ele piora e piora muito o seu quadro clínico. E da mesma forma, quando esse paciente não consegue comer mais, também ele piora e piora bastante. Ou seja, a qualidade de vida piora muito, o psicológico do paciente piora muito, e isso realmente traz transtornos muito grandes para esses pacientes. E só para te responder também que você falou a respeito do vácuo, eu fiz parte de uma banca de doutorado de um colega nosso lá de, de Ribeirão, que foi orientado até pelo Dr. Rafael Kemp, né? E ele falou sobre o vácuo, né?
E os piores resultados, agora eu acabei de me lembrar onde eu tinha visto isso, os piores resultados foram realmente nos casos de perfuração. Então, esses são os piores resultados em relação ao vácuo, ou seja, aqueles que mais demoram, aqueles que realmente demoram por muito tempo e você não consegue fechar esse tipo de solução de continuidade. Marcos? Oi, Celso, a respeito do vácuo, a nossa vivência realmente é praticamente zero. O Vitor Rossi tem alguns casos lá no Roberto Santos, né? E foram casos assim que deram certo, mas o vácuo, sem dúvida nenhuma, é uma terapêutica muito boa quando bem indicado, né? Tem essas questões que às vezes são desconfortáveis de estar uma sonda permanentemente no paciente, né? Mas do ponto de vista assim de eficácia, quando é bem indicado, é muito bom o vácuo. Inclusive o custo é baixo, né? Agora eu sou mais adepto quando tem uma indicação da colocação de prótese, né? É mais confortável para o paciente. Agora o vácuo, sem dúvida nenhuma, é uma terapêutica hoje que realmente é muito eficaz. E cada vez mais, eu também me convenço que esses pacientes que chegam com colestase de mais de um mês, 2 meses, um mês e meio, ele tem que ser desobstruído logo, né? E na grande maioria das vezes, se for possível, usar a prótese metálica. Ontem mesmo a gente fez um caso de uma neoplasia avançada de cabeça de pâncreas, que tinha uma prótese plástica há 2 meses obstruída. Quando eu tirei o que veio de grumos, de microcálculos, de secreção purulenta, era assustador, entendeu? Ainda a gente tem essa dificuldade no SUS de ter a prótese metálica por questão de custo. Mas a plástica realmente cada vez mais, quando existe uma necessidade de uma prótese mais permanente, a plástica realmente não cabe mais hoje, mas ajuda muito em algumas situações, sem dúvida nenhuma. Perfeito, Marcos, perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, qual que é a sua experiência em relação a isso? Acho que é muito importante você passar para os alunos a sua experiência, que é muito grande também na condução do serviço de endoscopia da Federal do Paraná. Raquel, quer falar alguma coisa? Celso, são casos sempre de difícil manejo. A colocação da prótese autoexpansível no duodeno, embora tecnicamente seja fácil, num primeiro momento, essas angulações às vezes dificultam a boa resolução. Então, nem sempre é fácil, assim, num primeiro momento parece, porque liberar a prótese é rapidinho, mas muitas vezes a angulação que nós vemos do duodeno nesses pacientes, ainda mais com infiltração neoplásica, pode trazer desconforto para o paciente, porque a nossa intenção é só paliação e trazer um conforto nesse momento para o paciente. Então, tem que ser avaliado com muito cuidado. Em relação à colocação de próteses biliares sobre prótese no duodeno, aí já é o grande dilema. Nós, volta e meia, temos pacientes que precisam fazer isso. A gente já colocou uma prótese, tem que trocar e colocar uma nova prótese. Eu concordo com o que o Marcos falou, que as próteses plásticas, às vezes, é a solução mais fácil para rapidamente liberar esse paciente para ir para casa. E sempre lembrar que a intervenção radiológica tem que ser nossa parceira e participar junto na definição de qual técnica será mais benéfica para esses pacientes, que nós temos que agir rapidamente, porque eles infelizmente, não vão ter muito tempo, evitar o aparecimento de uma colangite nesses pacientes. Então, discutir em conjunto. Dificilmente haverá uma abordagem nesses pacientes tão avançados que já têm uma prótese duodenal, uma intervenção cirúrgica. Então, vai sobrar realmente para o endoscopista ou para o radiologista. E a gente trabalha muito em conjunto aqui. Ora, a gente teve acesso, vai colocar uma prótese plástica, até pela dificuldade de a gente conseguir prótese biliar autoexpansível no serviço público. Ora, o colega radiologista coloca nem que seja um dreno no primeiro momento para a gente ter acesso, fazer um rendezvous a seguir. Perfeito, Raquel. Muito obrigado por seus comentários.
Alguém tem mais algum comentário para fazer? Por favor, fique bem à vontade. Bom, gente, então se ninguém tem mais nenhum comentário para fazer, eu quero mais uma vez parabenizar os residentes, né, que entraram, os novos residentes, parabenizá-los também pela condução da reunião, que eu acho que foi realmente muito boa. Quero agradecer a participação de todos e desejar a todos uma boa semana e também um bom final de semana. E na próxima semana nós vamos nos encontrar mais uma vez, na terça-feira, às 6 horas da manhã. Muito obrigado a todos pela participação. Até na próxima terça. Ok, Celso. Bom dia a todos. Um Bom dia. abraço. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Bom dia a todos.